Uma menina vivendo a inocência do primeiro amor. Já gostou tanto de alguém a ponto de ficar enjoada? Descobrindo as emoções de quem se entrega a uma grande paixão. Você é uma garotinha que não sabe o que faz. Eu não sou garotinha. Você é sim, Danny. No Mundo da Lua. Filme inédito nesta terça, 10h30 da noite, no Festival de Verão. Itaú Seguros. Há 75 anos, protegendo a casa mais linda do mundo, a sua. Itaú Seguros informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Venha voar pela companhia que está unindo o mundo. Boa noite. A notícia da morte do ator e bailarino Gene Kelly emociona milhões de fãs em todo o mundo. Ele deixa para a história do cinema cenas inesquecíveis de alguns dos maiores musicais de todos os tempos. Quem não vai se lembrar para sempre, por exemplo, do clássico Cantando na Chuva? O filme, rodado em pleno verão californiano nos estúdios da MGM, faz parte da história do cinema. Debbie Reynolds, que tinha na época apenas 18 anos, lembra com carinho do parceiro. Eu nunca tinha dançado, disse ela, e foi ele que me ensinou e incentivou. Gene Kelly tinha 83 anos. Morreu dormindo, provavelmente em consequência dos 2 derrames que sofreu nos últimos anos. Daqui a pouco, Paulo Francis fala sobre a longa carreira de Gene Kelly e relembra vários de seus grandes sucessos. Os carros importados, principalmente os que não têm montadoras aqui, perdem espaço no mercado. A fábrica russa, que deu a largada nessa corrida ao consumidor, por ironia, hoje ocupa o pior lugar no ranking de vendas. Com a abertura do mercado brasileiro em 90, a Lada foi a primeira empresa a anunciar que viria para cá, trazendo carros baratos e duráveis. Em 91, a montadora vendeu quase 16 mil unidades, mas os aumentos na alíquota de importação e o incentivo ao carro popular brasileiro foram tornando os preços da Lada cada vez menos competitivos. Resultado, em 95, a empresa vendeu apenas 950 unidades. Hoje, é muito difícil ver um carro da Lada circulando pelas ruas. Das 110 concessionárias Lada que existiam no Brasil, apenas 30 ainda estão com as portas abertas. E os revendedores que restaram estão unidos num único propósito: tentar baixar o preço do importado russo. O presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores Lada já tem uma estratégia que passa pela redução da margem de lucro em dólar. Especificamente para o Niva, nós estamos pretendendo diminuir 1.000 para o revendedor e 1.000 para o importador. E no Laika, reduzir em 20%, fazendo uma importação diretamente do Panamá para o consumidor final. A situação não é muito diferente para os importadores independentes de carros de várias marcas. Não é só a alíquota de 70% que incomoda. O mercado parou desde o anúncio, no fim de 95, da nova política para o setor automotivo. Ela estabelece que as montadoras que se instalarem no país vão pagar metade da alíquota. Os outros importadores se sentem discriminados. A nossa situação, se continuar com essa diferença de imposto, é fechar, porque não tem como importar um carro com essa diferença tão grande. Eu acho que os importadores que não têm planos de investimentos produtivos imediatos ou a médio prazo, realmente ficarão em dificuldades maiores. Não sairão do mercado eventualmente, mas terão a sua presença muito inibida. 6 toneladas de remédios correm o risco de parar no lixo por causa da burocracia da vigilância sanitária no Rio de Janeiro. Os comprimidos e ampolas foram doados pelo governo da Alemanha para o Hospital da Ordem da Penitência. Destinados a doentes pobres, eles estão guardados num galpão há quase 2 anos. A vigilância sanitária do Ministério da Saúde proibiu o uso porque os remédios não têm prazo de validade.
O governo alemão garantiu a validade e o laboratório Noel Nuttels, do Rio, confirmou o uso até 1997. Mesmo assim, a vigilância proíbe o consumo. Uma sexta-feira de festas e tradição. Em Porto Alegre, milhares de pessoas seguiram a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira da cidade, numa procissão de 7 quilômetros. No final, os fiéis cumpriram a tradição e comeram melancia. Em Salvador, hoje foi dia de homenagem a Iemanjá. Jorge Amado, Zélia Gattai e o escritor português José Saramago participaram da festa. 3 toneladas de flores foram levadas pelos barcos a 3 milhas da costa e lançadas ao mar para a Rainha das Águas. Uma palmeira de mais de 25 metros de altura cai, mata uma pessoa e fere outras 2 em Ribeirão Preto, São Paulo. A palmeira ficava numa das principais avenidas da cidade. Ela não resistiu ao vento de 60 quilômetros e caiu em cima dos carros. Gilmar Gulo chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A Itália vence a Argentina por 5-2 e vai ser o adversário do Brasil nas semifinais do Mundial de Futebol na Areia, que está sendo disputado no Rio. O jogo vai contar com 5 jogadores que estiveram na Copa de 82. A Itália vai contar com Altobelli, Cálcio e Gentili. Zico e Júnior vão vestir a camisa do Brasil. Enquanto milhares de crianças de outros estados disputam um lugar para estudar, no interior do Paraná a situação é completamente diferente. Sobram vagas e são as escolas que caçam os alunos. Antes de começar o ano, as professoras de Nova Olímpia já estão trabalhando. Divididas em grupos, elas vão para as ruas e passam de casa em casa para saber se os pais já matricularam os filhos. Todas as crianças em idade escolar, mas que por algum motivo abandonaram os estudos, são matriculadas na hora numa das escolas estaduais ou municipais de Nova Olímpia. Nesta casa, as professoras fizeram a matrícula de 3 crianças. Uma delas, de 11 anos, parou de estudar na primeira série. Por que a garota não tinha feito a matrícula ainda? É porque tem a menina aí, tem que cuidar da menina, né? Então não tinha jeito de fazer. E agora? Aí resolvi pôr ela outra vez, né? As professoras também percorrem a zona rural atrás de crianças que nunca foram à escola. Neste sítio, encontram Edna, de 7 anos. Por pouco, a menina não perde o primeiro ano de estudo. Será que nós está esquecido? E o que o senhor achou das professoras virem aqui fazer a matrícula? Não, eu achei bom. Você já foi à escola alguma vez? Não. O que você vai aprender? Vou aprender a ler e escrever. Pra garantir que essas crianças vão mesmo para a escola? A partir do momento que a criança não frequenta a aula, que ela está matriculada, a direção entra em contato com os pais e, se mesmo assim os pais não forem, a gente tem o respaldo legal do juiz de direito da Comarca Cidade Gaúcha, que ele intima o pai, conversa com o pai para obrigar a criança a ir na escola. A Caixa Econômica já sabe como identificar as pessoas que simulam demissão para receber o fundo de garantia. O índiozinho Guarani, rejeitado pela mãe, está sendo disputado por 2 famílias. Novo impasse na reforma da Previdência, mas a votação começa na semana que vem. Frio de 60 graus abaixo de zero paralisa regiões inteiras dos Estados Unidos. Veja ainda nessa edição. Você provavelmente se lembra dele até hoje. O seu primeiro carro, o seu Bibi. Aquele que você lavava como seu pai fazia. E que você dirigia por estradas mágicas que podiam levar você até o fim do mundo. Mesmo que o fim do mundo fosse logo ali, no quintal. Itaú Seguros, para proteger aquele seu sonho antigo. O filme nacional enviado para concorrer ao Oscar está chegando em vídeo. O Quatrilho. O Quatrilho é um jogo demoníaco. A luta pela fidelidade ao verdadeiro amor. Com Glória Pires e Patrícia Pilar. O Quatrilho. Um jogo de fascínio e sedução. Direção de Fábio Barreto, com música de Caetano Veloso. Você não pode perder. A partir de 6 de fevereiro em sua locadora. Não ponha limites no futuro de seu filho. O computador pra gente é só alegria.
Tem futuro, pode vir. Nós estamos prontos pra você. Na Future Kids, o futuro de seu filho não tem limites. Venha agora e ganhe uma aula totalmente grátis. Computação para crianças é aqui. Future Kids. Garanta já o futuro de seu filho. Matrículas abertas. Duas mulheres começam a disputar a adoção do menino Guarani, internado na Casa do Índio, no Rio de Janeiro, para tratamento de saúde. Uma delas é funcionária pública em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A outra vive na aldeia onde o garoto nasceu. A funcionária pública Rojane Souza, 39 anos, é casada há 5. Já fez tratamento para engravidar, mas não consegue ter filhos. Não pensava em adoção, até conhecer o índiozinho. Estas imagens foram gravadas no hospital onde Vanderlei foi internado há 4 meses. Ele tem 3 anos, idade mental de um bebê de 1 ano e meio. É estrábico e não fala. Quando chegou ao hospital, não caminhava. Rojane diz que foi ela quem ensinou o menino a andar. Fica emocionada ao rever as cenas de carinho entre os dois. A saudade é tanta que chegou a visitá-lo na Casa do Índio, no Rio de Janeiro, para onde foi encaminhado há 2 meses, para receber tratamento médico especializado. Esta semana tentou vê-lo de novo, não conseguiu autorização. Mesmo assim, não desistiu de lutar pela adoção de Vanderlei. O pedido vai ser entregue à Justiça segunda-feira. Ele vai ser uma criança normal como outra qualquer, tendo as condições que outra criança da classe média tem. A aldeia onde Vanderlei nasceu fica a 110 quilômetros de São Paulo, no litoral norte do estado. Aqui vivem cerca de 300 índios da tribo Guarani. Os líderes já se reuniram e decidiram. É aqui que o menino deve viver. O representante da FUNAI diz que o papel da entidade é fazer com que a decisão dos índios seja respeitada. A mãe de Vanderlei teve o menino aos 14 anos. Já decidiu que não vai criá-lo. Pretende cuidar só do outro filho, de 8 meses. Na aldeia, a candidata à mãe adotiva está preparada para recebê-lo. Doralice, a mulher do pajé, teve 5 filhos e ajuda a criar 9 netos. Ele é meu, eu peguei ele para criar, ele vai ficar homem comigo. Criado um sistema para acabar com o golpe da carteira de trabalho. Com o sistema, podem ser descobertas as demissões fraudadas nos últimos 3 anos. Uma outra carteira de trabalho é fácil de tirar. Basta alegar que se perdeu a antiga. Um carimbo de empresa com CGC é fácil de mandar fazer. E um formulário para sacar o fundo de garantia se compra por centavos na papelaria. Com esse material, se falsifica uma demissão para sacar o fundo de garantia. Isso é crime previsto no Código Penal. Ensinar a praticar um crime é crime, mas não quando se mostra que o crime não compensa. A partir de agora, a Caixa Econômica Federal tem um sistema que denuncia o fraudador de demissões já no mês seguinte, quando o mesmo empregador recolher o fundo de garantia. E uma notícia que vai tirar o sono de muita gente. O sistema da Caixa vai revelar todas as demissões fraudadas nos últimos 3 anos. Do que já foi descoberto, a maior incidência é em empresas públicas, porque os salários são mais altos e o saldo do fundo de garantia mais atraente. Já foram descobertas fraudes na ECT, na FEBEM e na FEPASA, em São Paulo. Na Nova Cap, em Brasília, houve 158 funcionários que simularam demissão e agora foram demitidos de verdade por justa causa, vão ter que devolver o que sacaram e podem pegar até 6 anos de prisão por fraude em documento público. As pessoas, em casos já ocorridos, elas perdem o emprego, terão que devolver o valor sacado e, além disso, vão ter um inquérito na Polícia Federal. Ao contrário do que se pensava, em 95 houve menos demissões que em 94. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela mostra que o índice de desemprego no ano passado foi de 4,64% contra os 5,06% registrados em 94. A economia e a política têm sido os destaques constantes do noticiário. Ninguém pode se queixar de falta de novidade nessas áreas. Mas será que não está faltando outras frentes no noticiário envolvendo o governo Fernando Henrique Cardoso? Adaldo Jabor tem uma opinião sobre isso. Examinando as últimas notícias da semana, o que vemos por aí? Bom, o dólar variou na banda cambial. Os produtores querem aumentar o preço do frango e o governo pode subsidiar o milho para baratear a produção de galinhas. Está tudo bem, rolando numa boa.
Se houver especulação com dólar, o Banco Central desova uns frangos, ou melhor, dá uns milhos, joga uns milhões de dólares na praça e tudo bem, não há catástrofes. O carnaval já vem aí. Então o que está faltando? Sabe o que está faltando? Está faltando um pouco de Juscelino Kubitschek nesse governo de Fernando Henrique. É isso. Só se fala em contas, em reformas do Estado e a reforma cultural. Onde está a nova bossa na música? Onde estão as novas leis para o cinema que quer renascer? Onde está uma nova utopia cultural, uma esperança criativa? Nada. Esse governo está muito contábil, muito chato e pouco artístico. Precisamos de uma nova Brasília em nossas almas. Eu estou até usando aqui uma gravata dos anos 50 em homenagem a Juscelino Kubitschek. Viva JK! A seguir, impasse na reforma da Previdência. A CUT não consegue o acordo por escrito que pediu ao governo. Muito frio em algumas regiões do norte dos Estados Unidos. E a previsão é de muita neve no fim de semana. Veja daqui a pouco, logo após o intervalo. Se eu fosse cuidar da cobrança da minha empresa, eu precisaria de uma pessoa para os avisos de crédito, outra para controlar os prazos de vencimento, outra para conferir os saldos, os próximos recebimentos e outra para supervisionar as outras. Com a tecnologia da cobrança Bradesco é outra coisa. Enquanto ela faz a cobrança, a minha equipe faz negócios. Cobrança Bradesco. A tecnologia faz a diferença. Por favor, você sabe onde fica essa rua? Olha, passando aquele prédio ali, segunda travessa, é logo... Delicioso. É o meu desodorante. Posso adivinhar? Crédito Marchand? Mas aquela rua fica... Eu acho que eu não vou acertar. Não importa onde você vá, vá de Crédito Marchand. O dia tá tão bonito, o sol dá a direção. Lá de baixo tô te vindo, quero mais que uma paixão. Eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol. O sabor da gente, eu quero mais, eu quero sol, eu quero mais, eu quero sol. Eu quero mais, eu quero sol. Olá. 2 caipirinhas, por favor. Gordo ou magra? Gordo ou magra? Quer ver? Gorda e magra, com 0 cal. 0 cal, o adoçante que emagrece o seu drink. Boa, hein? Vê mais uma magrinha. Os partidos de oposição conseguem apoio contra a reforma da Previdência, mas o governo ainda não perdeu as esperanças de ter a CUT como aliada na votação. Hoje, o presidente da Central tentou conseguir um acordo por escrito, mas saiu de Brasília de mãos abanando. No Congresso, 17 confederações de trabalhadores foram dizer aos partidos de oposição que também não concordam com a reforma da Previdência. Enquanto isso, o presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, se sentava à mesa com o governo para negociar mais. O presidente da CUT queria que o ministro Reinaldo Stefanes pusesse no papel os 8 pontos que já foram fechados entre o governo e as centrais sindicais. Um documento para apresentar no Encontro Nacional da CUT em São Paulo. Mas Vicentinho teve que se contentar com a palavra. Se nós tivéssemos tudo escrito, tudo definido, tudo resolvido, era um instrumento que nós teríamos para levar e para apreciar. Nós temos aqui um processo de conversação, que eu reafirmo positivo esse processo. Independente do resultado do Encontro Nacional da CUT neste fim de semana, o governo, os líderes dos partidos da base de sustentação e as centrais sindicais voltam a se reunir na segunda-feira. O ministro da Previdência, Reinaldo Stefanes, quer que este encontro seja definitivo. E se não for possível chegar a um acordo, a reforma da Previdência começa a ser decidida na terça-feira, no voto. Se as divergências persistirem no outro ponto, tem que ser a forma mais democrática que eu voto. E aí é que tem que ser decidido, não há outra forma. O Congresso americano aprova a nova lei de comunicações para os Estados Unidos. Ela pretende melhorar os serviços, aumentar a competitividade das empresas, baixar preços, criar novos empregos e abrir caminho para novas tecnologias.
Foi uma negociação de 4 anos para reformular a indústria da comunicação, televisão, TV a cabo, telefones e computadores. Violência e sexo na TV e na internet passam a ser controlados. E os novos televisores terão que ter um dispositivo para que as pessoas possam bloquear canais ou programas que mostrem cenas de sexo e violência. 10 toneladas de dinamite guardadas no subsolo de um edifício de apartamentos na província chinesa de Hunan provocam um dos maiores desastres com arsenais clandestinos do país. 143 pessoas morreram, 78 estão desaparecidas e 400 ficaram feridas. A explosão devastou uma grande área. 40 prédios em volta do edifício foram atingidos. Muitos feridos foram levados para os hospitais em estado grave. Dados oficiais revelam que 60 mil pessoas morrem por ano na China por causa de depósitos clandestinos de explosivos. Uma nova onda de frio ártico atinge grande parte dos Estados Unidos com temperaturas que chegam a 60 graus abaixo de zero em alguns estados do norte. Na cidadezinha de Punxsutawney, hoje foi dia da marmota, um costume tradicional americano. A marmota, chamada Phil, sai de casa e procura sua sombra. Quando vê, como aconteceu desta vez, significa que o inverno ainda vai continuar por mais 6 semanas. A previsão para o fim de semana promete pelo menos 40 centímetros de neve em Boston, Nova York e Washington. Em Tóquio, a neve cai sem parar e transtorna o dia a dia das pessoas. Voos foram cancelados, estradas interrompidas e o trem-bala circulou a baixa velocidade. Um selo defeituoso do ex-presidente Richard Nixon alcança nos Estados Unidos o preço de $17 mil. O selo mostra Nixon de cabeça para baixo. Segundo os Correios, há cerca de 200 iguais no país. A seguir, a última viagem de um trem de passageiros no Rio Grande do Sul. Gene Kelly deixa imagens que milhões de fãs do cinema jamais vão esquecer. Em instantes. Encontros de verão. É tempo de reunir os amigos. É tempo de alegria e descontração. É o melhor do verão. Caipirinha de Cointreau, a versão mais gostosa da caipirinha. Não ponha limites no futuro de seu filho. O computador pra gente é só alegria. Tem futuro, pode vir. Nós estamos prontos pra você. Na Future Kids, o futuro de seu filho não tem limites. Venha agora e ganhe uma aula totalmente grátis. Computação para crianças é aqui. Garanta já o futuro de seu filho. Matrículas abertas. Você acredita em fantasmas? Ilusões perigosas. Uma história de amor e mistério. Um parapsicólogo envolvido com estranhos fenômenos e uma misteriosa mulher. Ilusões perigosas. Uma produção de Francis Ford Coppola, com Aidan Quinn e Kate Beckinsale. Você tem que ver para crer. A partir de 12 de fevereiro em sua locadora. Todo mundo quer comprar um BMW, não quer? Nós queremos vender, não queremos? A alíquota subiu, não subiu? Mas você continua querendo comprar, não continua? Então a gente resolveu vender o BMW Compact em 36 meses, com 20% ou seu carro de entrada. E a entrega imediata. Agora você compra, não compra? Vá a uma concessionária BMW. Mas você não acha que essa promoção vai durar para sempre, acha? O Inter de Porto Alegre venceu hoje o Ipiranga na abertura do Campeonato do Rio Grande do Sul. O jogo foi em Cidreira, uma cidade do litoral norte gaúcho, onde a construção do estádio virou um caso político. O belo estádio de Cidreira, inaugurado hoje, comporta 17 mil torcedores. A cidade tem menos de 8 mil habitantes e, por isso, tem gente querendo o impeachment do prefeito Eloy Bracessim. Sem dar bola para a discussão, o Inter foi ao ataque. Anderson chutou de longe e o goleiro do Ipiranga aceitou. Final, Inter 1, Ipiranga de Erechim 0. Depois de mais de um século de bons serviços, o trem de passageiros dá adeus ao Rio Grande do Sul. Hoje foi a última viagem cruzando o estado de Porto Alegre à Uruguaiana.
Um passeio por belas paisagens que agora ficam só na memória de quem não perdeu o último trem. Foram 122 anos percorrendo vários trechos do estado. Muitos quilômetros e histórias para contar. Mas por falta de condições financeiras e material para a manutenção, o trem deixa a estação para a sua última viagem. É um sentimento de tristeza, de ver morrer uma coisa que meu avô ajudou a construir, meu pai continuou e eu não vou... Eu talvez não consiga deixar para os meus filhos. O trecho Porto Alegre-Santa Maria foi inaugurado em 1885, mas foi 22 anos depois que o trem começou a ir mais longe, chegando à cidade de Uruguaiana. São 660 quilômetros de uma paisagem encantadora. O trem possui 3 vagões de passageiros, cada um com cerca de 50 pessoas. Mas por ser a última viagem, muita gente aproveitou o dia para fazer um passeio que certamente nunca sairá da lembrança. Faço essa linha até Jaguari há 63 anos. Lembranças muito boas, saudades. Muitas saudades. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. O Brasil cancela o visto de entrada do cantor Michael Jackson, que pretendia gravar um videoclipe no Rio de Janeiro no próximo dia 11. O Itamaraty suspendeu o visto por questões burocráticas. Michael tinha recebido um visto classe 2, ao invés da classe 3, que é concedido aos artistas. Agora o cantor vai ter de entrar com um novo pedido junto ao Consulado do Brasil em Los Angeles. Os vistos para a equipe de filmagem foram todos mantidos. A visita de Michael Jackson causou polêmica depois que o secretário da Indústria, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, Ronaldo César Coelho, telefonou ao Ministério da Justiça reclamando da gravação que seria feita numa favela carioca. Na ocasião, o Ministério informou que a visita do cantor não poderia ser vetada por não haver mais censura no país. O período de ouro do ator e dançarino Gene Kelly, que morreu hoje, foi nas décadas de 40 e 50. Nessa época, foram produzidos grandes musicais, como Um Americano em Paris, Marujos do Amor, Um Dia em Nova York e, especialmente, Cantando na Chuva. Nos 1950, Metro-Goldwyn-Mayer, rainha absoluta dos musicais de Hollywood, resolveu encerrar a produção desses filmes, porque não davam dinheiro na bilheteria. O último cartucho foi um filme chamado Cantando na Chuva, com Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor e Sid Sheriff. Gene Kelly, que morreu hoje, sexta-feira, conta do desespero criador que havia no estúdio. Todo mundo queria parecer bem no último filme musical que encerrava um ciclo glorioso que vinha desde o início do cinema falado. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane. Cantando na Chuva, Singing in the Rain, foi um dos maiores sucessos de bilheteria de Hollywood. Gene Kelly era um gênio do pop. Não tinha medo de competição. Contracenou com Fred Astaire, o maior dançarino de todos os tempos, várias vezes. Eram grandes amigos e na década de 1980 apresentaram juntos uma retrospectiva da Metro que fez história, That Entertainment. Seu filme mais ambicioso foi Um Americano em Paris, que tinha a música de George Gershwin e também uma dançarina de primeira classe, Leslie Caron, vinda do Balé de Paris. Dançou com Frank Sinatra, cantou, fez tudo. Nasceu em 1912 e deixou uma marca de simpatia, talento e popularidade que poucas estrelas de Hollywood igualaram.
seguir, a Rede Globo presta uma homenagem a Gene Kelly, exibindo o filme Cantando na Chuva. O Jornal da Globo volta na segunda-feira. Até lá. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Venha voar pela companhia que está unindo o mundo. Oferecimento Bic Chama. O isqueiro da Bic acende 3.000 vezes ou mais.